pessoal que tá em casa deve estar falando, e cadê o doutor André? Cadê ele? André Freitas, é verdade. Cadê o doutor André Freitas? O que tá acontecendo? Porque a gente nem comentou com o pessoal que tá em casa, que agora teremos outros convidados aqui também, né? Que o doutor André tá chamando, vai começar, né? Já começou, aliás, né? Tá chamando, não, começou. Primeiríssimo convidado. Isso. Aliás, eu tenho que agradecer. Eu vou falar para a câmera dessa vez, mesmo ele estando aqui perto, de certa forma. Eu falo muito obrigado pelo convite, fico honrado pela participação, tanto pelo reconhecimento de poder saber que estou alcançando em algum lugar com o trabalho que eu faço, querendo ou não, eu também tenho um trabalho próprio. Que é um pod também que vocês têm. Também é um podcast. Mas eu falo porque, querendo ou não estaria aqui sem minha mãe hoje, mas, obviamente, nesse exato local eu não estaria sem o... Nossa, hoje o André, eu vejo tanto do Pod Freitas que eu esqueço que o primeiro nome dele é André. Se não fosse André, eu definitivamente não estaria aqui, então por isso o meu agradecimento imenso. E... eu só não coloco o seu convite para você aparecer no meu podcast, porque eu acho que fica um pouco sem graça para mim fazer isso no meio daqui também, né? Pode fazer, fica à vontade. Fica à vontade. Aqui é aberto, pode fazer, fica à vontade. É muito trabalho para ele ter que ir lá para nossa cidade fazer um podcast. Mas ele vai amar, eu acho que ele certeza. Ele vai se sentir feliz por isso. Bom. Mas o convite está feito, mas é realmente isso, gente. Eu fico humildemente honrado de estar aqui e espero que isso cresça e se torne uma coisa ainda mais incrível. Amém. O seu também, que é o Altstar, ele tá com a camisa. Nossa, até gaguejei, mulher, aqui. É emoção. Nervosa. É emoção. Mulher, é emoção de estar aqui com ele, maravilhoso. Fala um pouquinho também antes da gente começar, né, amiga? As perguntas. Fala do seu podcast. Do seu pod também. O Altstar, como a gente, na verdade, tinha até comentado um pouco antes de começar aqui, na verdade, é realmente um trocadilho com basicamente o verbo de falar que a pessoa está autistando, o Altstar que se fala, que, querendo ou não, a gente quis fazer essa brincadeira e... porque chama atenção, querendo ou não, ver uma coisa escrita, pera, se a pessoa está autistando com esse, mas por que vocês tiveram coragem de colocar Altstar como o nome daquilo? Só que daí no trocadilho a gente separa o Alt de autismo e o Star, né, colocando o autista como a estrela daquilo, o protagonista desse trabalho. Tanto que ela não deixa eu não participar de um episódio ou outro pra colocar um participante a mais ou alguma outra pessoa, né? Um dia eu vou inventar alguma justificativa pra fazer ela pronto. Fazer outros episódios assim. Mas é isso, né? Você é super protagonista da sua trajetória. Então, com certeza. É exatamente isso. Então, vamos começar com as perguntas. Bora. A gente tem aqui Antônio Augusto, eu achei isso muito chique, gente. Algumas perguntas. Claro que, possivelmente, a gente vai acabar entrando em alguns outros assuntos, que cada pergunta certamente traz algumas vertentes aí, né? Tanto da parte, né, de vocês, de direito, quanto falando sobre o espectro autista, porque é um assunto que a gente precisa aprender todo dia, né? Bom, então eu vou começar. Eu tenho um comentário a fazer para seguir com a pergunta. Algumas pessoas... afirmam que o autismo é uma doença. Outras afirmam que é uma condição. Então, por isso, não tem que se falar em cura, por exemplo. E não sei se você acompanhou, em fevereiro desse ano, o governador de São Paulo fez uma declaração que eu creio, de verdade, ser um pouco infeliz, dizendo que o autismo ele é mutável, né, e que ele pode deixar de existir e tudo mais, e isso deixou muitas pessoas com sentimentos um pouco aflorados, né. Então, não sei se você conhece, acredito que sim, o apresentador Marcos Mion, que o filho dele também tem o transtorno do espectro autista. Tem uma foto com o Mion. Tem uma foto com ele? Que legal, cara, eu admiro muito esse cara. Maravilhoso. Nossa, enfim, e ele foi uma das pessoas que, né, criticou bastante essa declaração, e... felizmente, depois de toda essa movimentação, o governador voltou atrás e fez uma declaração. E eu vou ler essa declaração para a gente poder te fazer a pergunta. A declaração é a seguinte, abre aspas, erramos. É importante esclarecer que o entendimento do governo de São Paulo é que o diagnóstico do transtorno do espectro autista é permanente e, portanto, os direitos serão definitivos. Falhamos ao deixar passar uma redação que não deixasse clara essa postura. Então, a nossa pergunta é:
O que você tem a dizer sobre isso? Sobre essa declaração, aliás, sobre a primeira declaração infeliz que ele fez, também. E depois sobre essa correção, que eu achei importantíssima, inclusive, e a interferência do Marcos Mion também, enfim, se isso chegou até você, o que você tem para falar? Eu cheguei a ver a respeito disso, mas querendo não sendo uma notícia tão local, no meu caso, querendo não sou nem do estado de São Paulo, normalmente eu não vejo essas coisas de primeira mão, mas quando eu vi já estava acontecendo essa parte do erramos dele. De certa forma, tem uma coisa muito interessante. Foi interessante ele ter falado isso porque levanta esse ponto. Eu comento pelo seguinte, ainda hoje, vou dar o exemplo de concursos públicos que é o mais comum que eu vejo. Eles pedem, por exemplo, um atestado de, no máximo, às vezes 2 anos, às vezes no máximo 6 meses anteriores para alguma coisa que sabemos que não vai ser alterada. Por que a gente pede, como que eu posso dizer? Por que se é exigido um atestado tão recente para identificar que a pessoa tem transtorno espectro autista, sendo que a gente sabe que aquela condição é permanente? E eu falo porque na cidade onde eu moro, Maringá, teve, se eu lembro, um projeto de lei para pelo menos os atestados da cidade relacionados ao autismo, não lembro se era do município ou do estado, os laudos serem permanentes. Então você não necessitar fazer um atestado novo para fazer um concurso, por exemplo. E isso é uma situação que, pelo menos por essa resposta, isso levanta esse pensamento, por exemplo. Por que às vezes a gente precisa lembrar que essa pessoa tem um diagnóstico? Como que eu posso falar isso de uma forma melhor? Por que a gente precisa atualizar um atestado que a gente sabe que é definitivo? Isso basicamente é uma burocracia extra. Basicamente eu entendo que em outras situações, outras doenças, realmente são situações que são passageiras às vezes. Mas eu acho que poderia existir um sistema um pouco mais inteligente, um sistema smart para resolver esse tipo de coisa. Quanto à fala inicial, eu não posso dizer que é totalmente real, porque na verdade é mais uma questão do desenvolvimento dentro do transtorno. Que o objetivo do tratamento ser buscado da forma mais precoce possível é que quanto mais novo se é identificado e que se começa os acompanhamentos, melhores são, como que eu posso dizer? A melhor é a evolução da pessoa. Tanto que é uma daquelas situações que dá para você, é bom pecar pelo excesso, no sentido que fazer esses acompanhamentos não vai fazer mal para a sua criança se ela não for autista. Em muitos casos vai ser tão bom quanto se fosse. Com certeza. E uma pessoa que... Eu vou falar no grau 1, 2, 3 mesmo, em vez de falar leve, severo, moderado, mesmo preferindo leve, moderado e severo. Em que uma pessoa que poderia, sem um acompanhamento, ou mesmo com acompanhamento tardio, estivesse fadado a ficar num diagnóstico de grau 3, que seria o grau severo, pode ser uma pessoa que vai conseguir se comunicar, que vai conseguir trabalhar até, pela agilidade do seu acompanhamento, da celeridade de onde se começou. Realmente existe uma plasticidade no desenvolvimento em que você pode melhorar a condição. E você não vai deixar de ser autista, tanto que boa parte tem um bom fator genético dentro do autismo, então não é porque você conseguiu, vamos dizer assim, ser condicionado a viver numa sociedade que você vai deixar de ter. Se você for ter filhos, as chances de seus filhos serem autistas também são muito grandes, então não vai deixar de existir. Mas você pode, como que eu posso dizer, ter uma vida, entre aspas, normal. Você não vai, você não vai necessitar ter um apoio basicamente o tempo todo, ou você pode reduzir o apoio que você necessitaria ter, talvez. Certo. E isso, na verdade, eu acho melhor eu nem falar tanto, porque acho que eu já estou até saindo um pouco do assunto. Mas por causa da fala dele, realmente, é infeliz. Eu não sei, por exemplo, não via ele falando a fala, então eu não sei se, por exemplo, tem aquela coisa de, às vezes, a mídia tenta pegar uma frase dentro daquilo e fazer ficar sensacionalista. Sim. Que também tem sua importância, porque, por exemplo, será que ele teria, a errata dele, ele teria pedido desculpas caso não tivesse tido o reboliço que teve também? Porque é importante mesmo. Fica aí a pergunta, né? E quando uma lei não é clara, sempre abre oportunidades para formas de interpretações diferenciadas. Sim, e também por ser uma figura pública, um governante, né? Então, assim, a gente precisa, qualquer pessoa precisa tomar cuidado com o que diz. Aquele negócio, querendo ou não, além de ser uma pessoa que está gerindo, ela tem uma figura pública, ele tem que ter uma postura adequada para todos, né? Exatamente.
é aquele negócio, ele tem que se policiar mesmo quando ele não está trabalhando até. Exatamente, não se pode falar o que não se sabe, né? Bom, mas eu fiquei muito satisfeita com a sua resposta, porque eu acho que realmente, como você acabou falando, né, até se cortou para não entrar em outros assuntos, porque isso envolve tantas outras coisas, né? Isso, exatamente, essa fala dele envolve desde uma ignorância no sentido de não conhecimento mesmo, né? Que muitas pessoas, inclusive eu posso dizer que até pouco tempo eu era bastante ignorante em relação ao espectro autista, porque eu poucas informações tenho. Vou ser bem sincera. Por muito tempo, o único contato que eu tinha com o autismo, basicamente, era que eu sabia que existia um personagem da Turma da Mônica que era autista. Por boa parte da minha vida, esse que era o conhecimento que eu tinha sobre autismo. Chocada porque eu não sei. Eu também não. E eu só sei disso porque na minha cabeça sempre prendia uma propaganda. Eu não lembro de que canal que passava que falava sobre isso, que comentava que tinha um personagem autista dentro da Turma da Mônica. Quem é? Eu também não sei. Eu não lembro de cabeça, mas não é daqueles principais, é um que aparece no começo. Será que é do Contra? Gente, eu não lembro quem é esse personagem. Faz tanto tempo que eu não leio Turma da Mônica. Gente, olha só. Legal. Bom, mas muito obrigada pela sua resposta, foi muito completa e a gente com certeza vai voltar nesse assunto daqui a pouco.